Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas belas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que além de promover maravilhosas exposições para o centro, para a periferia, para o interior de São Paulo, para todo o Brasil, também promove eventos, debates, cinema, onde a ciência e a tecnologia, que tem tanto a ver com a arte, com o momento que a gente vive, estão no foco numa parceria entre o MIS e a PUC São Paulo e a TV PUC, que grava aqui o Nova Estela já há quase uma boa década. E hoje nós vamos receber mais um recém-doutor da PUC, querido Ricardo Moritti, família grega, não, italiana. Opa, são próximos, né? Estão próximos, estou brincando. Professor de MBA e pós na FIA, né? Fundação Instituto de Administração, e no INSPER, outra escola aí tão importante na atualidade na vida do Brasil, nas áreas de marketing estratégico, planejamento estratégico, gestão de marketing e marketing no varejo. Sócio da Progressos, Soluções em Negócios, e ele tem especialização na Harvard Business School, né? Já entrevistamos aqui a Cláudia Costin, que agora virou também colaboradora da Harvard. Eu recebi recentemente uma comitiva aí da Harvard visitando São Paulo, né? Gente muito boa. Descobri até que eles mantêm um escritório aqui na Vila Paulista. Na Paulista, né? Já quase fizemos uma apresentação do coral dos Crocodiles, foi legal. Mas só não rolou por uma questão de data e tal. Ia ser no Clube Hebraica, mas ainda vou te convidar para ver os Crocodiles em São Paulo. Ele, então, como eu diria, né, o Ricardo Moritti, ele é doutor em História da Ciência da PUC de São Paulo, atuou na BRF, Heineken, Coca-Cola, entre outras empresas. Ricardo, a gente tem tanto assunto, né, para conversar, você agora já um doutor aqui no Nova Estela, mas eu queria ir direto num tema muito complexo e que nem sempre a gente encontra pessoas, enfim, com formação para discorrer, né? Nós estamos vivendo uma mega transformação na sociedade devido à introdução de pequenos aparelhinhos que transformam, né, a comunicação, comércio, né, o relacionamento entre as pessoas, as sociedades, de forma muito acentuada, né? Então, como é que você está vendo, né, aproveitando direto aí uma pergunta sobre o momento que a gente vive, o uso da tecnologia de ponta, né, essa high-tech aí, para entender, né, um neuromarketing, entender o comportamento, o relacionamento com os consumidores, né? Vamos ser sugados aí pelos algoritmos? Primeiro, agradeço aí o convite de estar com vocês nesse programa e sempre um prazer poder colaborar com a escola. E olha, essa pergunta é bem complexa, né? Nós estamos no meio hoje de um turbilhão de tecnologia, nós como consumidores e também como empresas, como academia, né? Existe uma dúvida muito grande para onde nós estamos indo, né? O máximo que a gente consegue ver nessa hora são algumas técnicas que começam a ser utilizadas, surgem e que vão trazer impactos cada vez mais fortes para a gente, enquanto, de novo, os dois lados da mesa, né? Tanto como empresa quanto como consumidor, né? Eu às vezes me sinto um dinossauro dando aula, porque eu explico coisas que eram muito válidas talvez há 20 anos atrás, mas que hoje em dia já não tem tanta aderência com a realidade atual. Mas um tema que eu acho que é interessante, que eu começo a explorar cada vez mais em aula e mesmo em outros cursos, é o neuromarketing, né? E aí, para dar um pouco de contexto para todo mundo, se me permitir, voltar uns anos atrás, né? Um tempo atrás eu li um livro chamado Mindhunter. O título em português também é esse, né? O título é um livro americano, mas o título também é esse, de um autor chamado John Douglas. Esse autor, o livro é autobiográfico, né? Ele até inspirou depois uma série de televisão, que aí já é baseada, é bem diferente a história, mas o livro... Também chama Mindhunter, tem TV a cabo, né? Mas o autor, o John Douglas, ele foi durante muito tempo um agente do FBI, então o livro é autobiográfico, né? Onde ele praticamente foi o cara que assim montou a área de
análise comportamental de criminosos. Né? Até os anos 70, 80, aquele conceito que hoje é tão comum de se falar como serial killer, né? Assassinos em série, isso não existia nessa época. Né? O conceito não estava estabelecido. E ele foi um dos caras que estabeleceu. Né? E ele começou com uma coisa que parecia muito maluca na época, que era tentar estabelecer método no comportamento dos criminosos. Né? Só dizia, poxa, mas o louco é um louco, quer dizer, mais os criminosos serial killers, né? Que são pessoas perturbadas. Como é que você vai buscar isso? Né? E pouco a pouco ele foi entendendo que sim, existia um método, né? Mesmo na loucura daquelas pessoas. Né? Através de muita entrevista, muita pesquisa que ele fez e tal. Poxa, se entre os loucos, ou ditos loucos, né, existe sempre um método de comportamento, entre os ditos normais, com mais razão. Né? E essa é uma coisa que hoje a economia trabalha fortemente, a questão da teoria comportamental, a economia comportamental. Como é que os consumidores eles decidem por um produto ou outro, por uma categoria ou outra? Isso tem sido o foco muito grande de análises econômicas atuais. Né? Em 2017, o prêmio Nobel para o Richard Thaler foi exatamente por um estudo de economia comportamental. Pois bem, se busca então maneiras de você cada vez mais prever como é que o consumidor, como é que o cliente vai reagir a determinados estímulos, lançamentos de produto, preços, ideias, etc. Marketing político, né? Nem se fala. Isso, que a gente sabe que em eleições passadas recentes no Brasil e fora muito foi utilizado de pesquisas, né, e de alguns trabalhos para poder direcionar, em alguns casos até eventualmente de maneira não muito honesta, muito ética, né, a questão da opinião pública, né, isso está ocorrendo no mundo inteiro. Né? Mas enfim, e uma dessas técnicas que surgem usando tecnologia muito forte de ponta, é chamada hoje de neuromarketing. O neuromarketing ele teve assim uma grande explosão principalmente através de um trabalho inicial de um neurologista americano chamado Reed Montague. Ele, em 2003, esse neurologista fez uma experiência muito interessante. Ele fez aquilo que em marketing se chama um teste AB. O que é um teste AB? Ele faz um teste com consumidores e depois faz um segundo teste alterando uma pequena variável apenas e compara os resultados. E o teste que ele fez, que foi bem revolucionário e começou a abrir uma série de portas aí, ligando marketing com a parte neurológica, né, de certa forma, foi a seguinte: ele entregou para um grupo de pessoas, né, para o teste, entregou para esse grupo Coca-Cola e Pepsi-Cola para eles beberem, em copos sem marca, teste cego. Então a pessoa tomava um, tomava outro, e enquanto as pessoas bebiam o refrigerante, ele fazia um monitoramento do cérebro, da atividade cerebral dessas pessoas. Isso em 2003. No final da experiência, quais foram as conclusões? Primeiro, em termos de sabor, deu exatamente 50-50. Eu até como ex-Coca-Cola, que sou, até gostaria que desse mais Coca-Cola, mas infelizmente os números estão aí. Foi 50-50. Né? E avaliando a questão da atividade cerebral, o que ele constatou é que a área que realmente nessa hora da degustação tinha mais atividade é uma área muito ligada ao tema sabor, percepção de sabor. O que em princípio faz todo sentido. A pessoa degustando o produto, então a área que mais tem atividade é a parte do sabor. Ok. Só que ele fez a parte B do teste. Pegou um outro grupo e colocou. Também deu para eles beberem Coca-Cola e Pepsi-Cola, só que aí com as marcas. A grande maioria, na hora de escolheu Coca-Cola, quase 80%, foi 75%, 77% a 20% e pouco. E o interessante, na hora de avaliar a atividade cerebral, a área que mais teve atividade era uma área ligada à emoção e nada a ver com a questão de percepção de sabor. Então ele começou a provar de maneira, até usando instrumentos importantes, como que eu mencionei, que a decisão em marca, quando tem marca envolvida, ela começa a deixar de ser racional e passa a ser muito mais emocional. Né? E aí N estudos foram feitos a partir daí. Né? Tem histórias aí interessantíssimas de... Então a ideia do neuromarketing é isso, utilizar ressonância magnética para tentar entender como é que as pessoas respondem a certos estímulos de sabor, de marca, de publicidade, de embalagem, né? Por um lado. E uma outra técnica também utilizada muito próxima
é de usar, digamos, sensores laser para poder tentar detectar o que chama a atenção das pessoas. Então, se eu estou num ponto de venda, estou no supermercado, por exemplo, né? Você vai andando, algumas coisas te chamam a atenção naturalmente, mas você não percebe tanto na hora. E com medida laser você consegue saber exatamente quanto tempo você dedica para cada área do supermercado, se olha mais alto, olha mais baixo, enfim. São uma série de técnicas utilizando esse tipo de metodologia. Eu queria voltar a uma coisa que eu tenho observado, né? É essa que você falou, a ressonância magnética e a nossa capacidade cada vez maior em mapear o que está acontecendo no cérebro quando tudo o que está acontecendo na vida acontece, né? Acho que é difícil a área que de uns anos para cá não começa a usar essa parte neurológica, um mapeamento neurológico para poder concluir, né, como você está dizendo, coisas bastante antes, não é que era sem fundamento, mas não tinha um fundamento tão preciso como a neurociência, né? Para você ter uma ideia, eu recentemente, ainda não terminei de ler, um dos livros que eu estou lendo é sobre a leitura no mundo digital, né? E é uma tese também, a gente fica meio ainda com uma pulga atrás da orelha, né? É recente, ela é fruto de várias universidades, Berkeley, Harvard, várias nos Estados Unidos, um consórcio aí de gente que está investindo nisso, que é avaliar se quando você lê o livro no papel ou você lê na telinha, você envolve as mesmas áreas ou não, né? Então parece que determinados livros não, é tudo igual. Mas se você der um romance grosso, pesado, tem uma diferença, né? E uma das conclusões que você chegou, que me deixa muito encucado, né, é que a leitura na tela, seja a tela do computador, no iPad, no celular, né, cada um gosta de ler de um jeito hoje em dia, ela tem uma semelhança em termos de áreas do cérebro de quando você vai ao cinema assistir um filme. Então parece que a tua percepção do livro mudou. Você passa a ter uma percepção tela do livro. Né? E tela é tela, página de livro era página de livro. Você tem um circuito de leitura que na verdade não chega a ser criado quando você lê em tela. Porque tela não provoca determinado. Como você explicou, né, tem áreas distintas que envolvem a emoção. No caso do livro, claro que tem que ter a compreensão, então é uma mistura de razão com emoção. É um complexo, né? Quando a gente está lendo um Dostoiévski da vida, um romanção, né, e mergulha de cabeça naquele livro, né? Então, você acha que isso aí, na verdade, tem o quê? Uns 10, 20 anos que começou a se popularizar, né? Esse estudo que eu estou te contando tem 5 anos. Esse é um livro mega atual, né, sobre leitura no mundo digital, né? E a conclusão da autora, é uma autora lá de Berkeley, acho, da Califórnia, no Stanford, né, é meio dura. Ela está querendo defender a leitura, a volta ao papel. Para um livreiro de livraria física é excelente a leitura dela, porque ela está dizendo que precisamos, entendeu, reeducar as crianças a lerem no papel também, né? Porque as novas gerações correm o risco de só ler, né? Tem criança que não quer nem aprender a escrever, porque ela já é a expert digitalizadora de texto, né? Eu não cheguei a ler nenhum estudo como esse, né, específico. Agora, tem certas coisas que a gente pode até usar, a nossa própria experiência, para pelo menos dar aquela pulguinha atrás da orelha, né? Eu que sou uma pessoa que foi criado no livro físico e que hoje tem acesso a uma grande parte, né, em livro digital. Eu, quando fiz, por exemplo, a grande parte da pesquisa do doutorado, como eram obras muito antigas, né, obras do século XVIII, século XIX, que não estão à disposição, então grande parte é digital, o que eu tinha acesso. Você tem acesso em cópias digitalizadas de livros antigos. Ou alguns livros que não. Economia e marketing do século XIX. XVIII, XIX, ou alguns livros que foram, inclusive, depois redigitalizados. O pessoal digitalizou mesmo o texto, não é que simplesmente utilizaram um leitor e copiaram. Alguns são copy-paste e outras pessoas reescreveram, né? A minha sensação é que, pelo menos no meu caso pessoal, que a experiência é muito diferente lendo o livro digital e em papel, né? Muito pouco ainda para poder defender um lado ou outro, pegar a experiência pessoal, tomar muito cuidado com isso. Sempre tomo, né? Às vezes a gente toma decisão com base na nossa experiência e o mundo é um pouco diferente do que a gente percebe o mundo, né?
mas é uma experiência diferente, né? Então não me surpreende esse tipo de análise feita por essa pesquisadora aí da Califórnia, né? Agora, eu acho o seguinte, uma coisa também que me preocupa, pensando de hoje, pensando em tendência, é que tem uma anedota, que cada vez menos eu acho que é anedota e mais que é verdade, né? É aquela história que o Google nos conhece mais do que nós nos conhecemos, né? Ele começa a avaliar uma série de comportamentos nossos através das nossas pesquisas, atividades e tal. Ele começa a estabelecer conhecimentos nossos que nós não temos, às vezes não temos, né? Uma coisa talvez não tão forte assim, mas nessa linha que existe, que é fato, né? Existem várias fintechs, que são aquelas empresas, startups, né? Empresas novas ligadas à parte financeira, né? Tem várias que estão utilizando a seguinte metodologia. Eles têm algoritmos que entram na internet, vasculham a tua vida, vasculham o Facebook, o LinkedIn, Instagram, não importa, né? E a partir disso, eles analisam o seu estilo de vida, eles analisam qual é o tipo de comportamento que você tem com relação à compra de produtos ou investimentos, etc. E a partir disso, eles determinam qual crédito vão te dar no caso de um empréstimo. Quer dizer, uma coisa impressionante. Usando ferramentas de inteligência artificial, não tem como não utilizar, né? Então já começa a ter um conhecimento aí fora, com base no seu comportamento digital, e que a gente não tem muito domínio, né? Às vezes a gente não conhece, a gente não sabe de repente que queria se comportar de uma certa maneira, como essas empresas já começam a predizer, né? Então me preocupa essa questão, né, de você ter, enfim, a chance de manipulação das pessoas acaba quase muito maior, né? Quando você tem ferramentas desse tipo te pesquisando e mais ou menos desenhando o que você é. Então é uma preocupação. Eu acho que o fato é que estamos no meio do turbilhão, como eu disse no começo, e é difícil saber exatamente onde a gente vai caminhar. Existem vários governos tentando colocar aí leis, legislações, salvaguardas para proteger a questão de privacidade e tal, mas sabe como que é, né? Você consegue proteger até um certo ponto, né? Até porque as pessoas, na grande maioria, há exceções, né? Principalmente as novas gerações, né? Tem uma certa tendência a expor, né? Eu Sim. sigo pessoas, eu sou bem ativo, né? Que eu sei o que elas comem, né? Principalmente jovem, né? Não tem muito, né? Eu gosto de postar uma foto do prato de macarrão, do lugar que ela está comendo, né? Então provavelmente alguém que trabalha com a área gastronômica pode ter muita informação sobre tendência, gosto, tanto de pessoas como de grupos também, né? Eu acho que quando você fala como grupo, me preocupa menos. Porque, de certa forma, você está tendo uma tendência que está ocorrendo mesmo, né? Uma preocupação é no indivíduo. Eu acho que nessa hora que tem que tomar um certo cuidado para se respeitar, né? Com algoritmos que, como eu mencionava, ela entra nas fotos, entra no seu Instagram, vê as fotos que você tem, ela identifica o que você come, ela identifica seus amigos, identifica os carros que aparecem nas suas fotos, se você viajou ou não viajou, vai identificando, vai mapeando e vai dizendo quem você é, e vai montando esse algoritmo. Então é uma coisa que preocupa, eu creio, né? Que quando eu estava lá no meu século XIX, na minha tese de doutorado, era bem menos preocupante, porque afinal de contas, muito longe, né? Outro mundo, né? Outra realidade, a base de informações era outra, enfim. É interessante o que você está levantando, quer dizer, por um lado, essa disponibilização da informação, ela é um dado, ela é uma realidade. Sim. Você entende? Quer dizer, as pessoas optam por acordar de manhã, né, e até à noite. Hoje em dia até o iPhone, né, e acho que outros, o Android deve ser igual, né? Mas quando ele me dá aqui um mapinha do que eu fiz nessa semana, né? Às vezes eu presto atenção, honestamente dizendo, a maioria das vezes eu não estou muito preocupado pessoalmente, mas o fato de ele dar essa informação é porque ele faz isso, né? Porque ele quer mostrar que ele quer ajudar você a controlar o teu uso das redes, né? Mas a verdade é que é um uso intenso. Você tem que dizer, essa é uma realidade, né? Sem dúvida. O que você está dizendo é o que é possível, como é uma forma mais... Porque, como você falou, quer dizer, pesquisa do mercado, pesquisa de hábitos, pesquisa de tendências, é uma coisa que, né, desde pelo menos Nos anos 60, do século passado, já começou a ser bastante utilizado. 50, 60 já começou a ser bastante utilizado. E ainda não era informatizado, né? Era Não. através do quê? De pesquisa de aquelas pessoas que andavam na rua,
Até recentemente você tinha, né, uma baixa informatização, né, nessa parte. E existem pesquisas que você faz com grupos fechados e nada digital. Isso existe e vai continuar por um certo tempo ainda, né? Eu já ouvi dizer até, deixa eu só te completar uma coisa interessante, principalmente para eleição, que existem empresas, eu não lembro agora o nome, deve ser essas que estavam alguns escândalos aí no exterior, mas aqui no Brasil, que, por exemplo, você pode, principalmente a classe C e D, né, que diz que a gente tem muita informação, a classe A, B e C, né, mas quando chega a eleição, né, a D e E às vezes está meio difícil saber o que acontece lá. Então diz que existem mecanismos de pesquisa que você tem um aplicativo, né, que eu e você não vamos nem saber que existe, porque não é para nós. Né? Mas que o carinha lá na periferia sabe, ou no Nordeste, ou no Norte, né, ele sabe que existe. Se ele baixar e ele começar a interagir, ele tem um bônus. Ele ganha, efetivamente. Se ele acessar e tal. Ele ganha, sei lá, R$ 5 cada vez. É diferente da pesquisa do Ibope, que era espontânea e gratuita. Aqui é uma coisa que é uma forma de capitalização para uma camada mais baixa. Né? E esses dados são contratados daí analistas que vão poder ter informação direta, né, de uma forma muito precisa, participativa, do próprio cara que é o objetivo da pesquisa. Né? Você sabe que se me lembra aí duas situações diferentes. Eu te falo até a empresa, é uma empresa tem um nome em inglês. Não sei se ela é brasileira, que tem um nome em inglês. Eu sei porque até entrevistei uma pessoa da empresa aqui e na hora de pôr, houve até a dúvida se era para pôr ou não. No final... Não, você pode inclusive fazer o contrário também, mandar uma mensagem dirigida só para aquele leitor que não gosta de determinado candidato. Então você lê, digamos, pela internet, eu sei que o seu perfil é X, que é diferente do meu candidato, então eu mando mensagem só para você. Ou só para o grupo que não vota. Então você consegue fazer o contrário também. Mas você me lembrou duas situações que eu acho que são interessantes. Uma no final dos anos 90, eu morava na Venezuela, né? Eu dei uma palestra sobre marketing e uma coisa que dizia na época era uma tendência, era um livro recém-publicado, em 94, eu creio, do Don Peppers e Martha Rogers, que eles diziam que o marketing no futuro não ia ser mais um marketing de massa, ia ser um marketing 1 a 1. Você ia fazer uma comunicação dirigida, um produto, um serviço para cada pessoa. Né? Eu fiz essa apresentação e aí no final, a parte de aberta perguntas e respostas, viram um rapaz no fundo, nunca esqueci o nome dele é Jesus, né, em português, e começou a falar que aquilo é um absurdo. Como é que você pode desenhar produtos ou serviços ou comunicações específicas para cada pessoa, se o mundo possui bilhões de pessoas? Eu falei, nem você nem eu vamos ver isso. Mas num futuro distante eu acredito, blá blá blá. Bem, eu errei também profundamente. Hoje a Amazon faz isso. Né? Quando você entra na Amazon, ela já te recomenda os livros que você quer, que você gosta. Então já existe isso. Então o que parecia uma utopia, né, há tantos anos, sei lá, 20 e poucos anos atrás, já é uma realidade que as crianças já nascem hoje conhecendo. Então essa é uma situação. Um outro ponto que o senhor colocou que eu acho que é muito importante, né, a gente temos que tomar uma série de cuidados com relação à tecnologia, mas o fato ela está aí. E é difícil impossível barrar. Né? Houve um experimento, uns 20 e poucos anos atrás, na Suécia, onde eles pensaram, o experimento era o seguinte, pegaram uma cidade, isso foi o governo sueco que fez, pegaram uma cidade e substituíram durante X tempo o dinheiro vivo apenas por transações eletrônicas. A ideia era acabar com transação moeda em espécie e transformar tudo em... Cashless Society. Uma cashless society. Eu lembro dessa história. Então, o que aconteceu? O teste, do ponto de vista técnico, foi maravilhoso. Como hoje a gente usa o cartão de crédito, foi maravilhoso. Né? E por que não foi adiante naquele momento? Porque eles disseram o seguinte, imagina só, em algum lugar, tanta informação de como você vive. Quando você coloca todas as transações registradas num computador, isso pode gerar um risco muito grande para o cidadão. Naquele momento, então, eles decidiram não implementar. Mas hoje, está todo mundo tão digitalizado, tão ligado com cartões de crédito, débito, etc. Nem cartão, você põe o celular. Põe o celular, põe a pulseira, quer dizer, que a Suécia agora vai ser um dos primeiros países que vai querer eliminar, ou pelo menos, você não consegue eliminar totalmente. Nós tivemos agora, fazendo uma merchan aqui, um grupo do CESIMA, da História da Ciência, na Suécia, trabalhando lá no convênio da PUC com Uppsala e Estocolmo. E eu vou te contar, eu fiquei
estarrecido. Eu sou uma pessoa que não gosto de... como eu fui livreiro e eu tinha muito dinheiro cash, né, eu me acostumei a andar com dinheiro e pagar as coisas de dinheiro. Né? E na Suécia, simplesmente, a maioria dos lugares não aceita dinheiro, porque eles não têm troco. O caixa, você vai comprar cigarro, comprar uma flor para levar para o apartamento. Né? Não tem dinheiro. Muitos lugares falam, we don't work with money, cash. Então, por isso, o governo tentou seu momento, não, vamos segurar por questão de privacidade, mas a realidade acabou atropelando. Então, acho que é muito mais os cuidados que a gente deve tomar com relação a isso do que falar que não, vamos evitar, não é? Acho que não é essa a ideia, né? Então, o neuromarketing, acho que é um campo gigantesco ainda a ser explorado, né? Você tem aí algumas grandes empresas já trabalhando com isso. Coca-Cola é uma empresa que já fez alguns experimentos legais, né? Bacanas. Agora, sempre com esse cuidado, né? De você ter ali uma limitação ética bastante grande, né? E tem uma coisa que você falou que me fez lembrar alguma coisa antiga. Agora você me falou da Suécia, eu mudei o raciocínio, né? Mas essa questão da cashless society também é bem forte, porque é uma possibilidade grande, né? Eu pensei uma época, aquelas ilusões meio utópicas, né? Que ela poderia ter vantagens, né? Do tipo assim, mas não chegamos nisso ainda, né? Por exemplo, leite, né? Vamos supor que o sistema ali sabe que você mora com a tua esposa e com 3 crianças, né? Pequenas, né? Vamos supor que você estourou o crédito, mas você foi comprar leite para alimentar. Então, por exemplo, esse leite podia ter um crédito subsidiado por algum fundo que nunca barrasse. Claro, se você começar a comprar muito leite, é falso, porque daí você está sacaneando. Mas dentro de um limite, poderia ter até uma margem. Ricardo, eu queria te agradecer. Nova Stella vai chegando mais uma vez ao final. Hoje com uma discussão extremamente atual, né, como é que a inteligência artificial, essa ferramental todo, começa a entrar, né, como o Ricardo nos alertou, com algumas preocupações, inclusive éticas e, enfim, né, morais aí nessa história. E a gente vai voltar aqui no Nova Stella, com certeza, muitas vezes ao tema. Nova Stella se despede, esperando ter o nosso telespectador novamente no mesmo bate-canal, no mesmo horário, ou a qualquer momento no YouTube, no canal Nova Stella.